queridos alunos. Então, hoje nós vamos estudar o Teorema de Tales, né? Quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto foi um astrônomo, matemático, físico, filósofo grego, né? E Tales de Mileto ficou conhecido com sua viagem ao Egito, quando o faraó solicitou então que ele medisse a altura, ou desafiou, né, que ele, se ele conseguia medir a altura da pirâmide de Quéops. Bom, Tales de Mileto usou o princípio da relação proporcional que existe entre retas paralelas e retas transversais. Então, Tales de Mileto considerou que os raios de Sol, né, são paralelos devido à distância do Sol. Então, esses raios do Sol incidiriam paralelamente aos objetos e projetariam uma sombra proporcional, usando a razão de proporcionalidade do seu teorema, né? Então, Tales de Mileto conseguiu, assim, com um bastão, né, medindo a sombra do bastão, né, e a sombra projetada, então, até do centro da pirâmide, ele conseguiu, pela razão de proporcionalidade, né, então, descobrir a altura da pirâmide de Quéops, que é aproximadamente, porque ela está lá no Egito ainda, né, a altura de um prédio de 42 andares, para vocês terem ideia. Bom, aqui nós temos então a nossa experiência retratada pela turma do A8. Eu vou colocar até aqui a turma, né? Fazer referência à minha querida turma do A9B, tá? Da Escola Barreto, né? Esse aqui nos nossos retornos às aulas presenciais. Então, nós relatamos aqui a experiência de Tales de Mileto, utilizando um bastão de 1 metro, né? E medindo com uma trena a sombra desse bastão. Então, nós comparamos proporcionalmente com outros objetos da nossa quadra, com as hastes da quadra de vôlei, as hastes da rede aqui, né? E conseguimos, então, medir a altura dessas hastes, né, a partir da sombra projetada pelo bastão e pelos objetos, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenho aqui, o que é que eu tenho nesse desenho aqui, né? Então, na letra A, né, na letra A, eu tenho, então, o meu bastão. Tá? Na letra B, eu tenho a sombra desse bastão. A sombra projetada, né? Na letra D, eu tenho a minha pirâmide. E na letra C, eu tenho, então, a sombra da pirâmide, né? A sombra projetada da pirâmide. E aí, eu tenho a relação de proporcionalidade entre A, né? E eu vou colocar, então, aqui as minhas cores originais aqui, para a gente ter um... Então, ele usou a razão de proporcionalidade de segmentos proporcionais. A está para B, assim como, né, D está para C. Tá? Da mesma forma que nós utilizamos, então, o nosso bastão aqui de 1 metro, nosso bastão aqui tinha 1 metro de altura, né? E aqui, então, a nossa sombra do bastão medida com a trena, tá? Foi assim, então, que a turma, né, conseguiu, então, representar, então, o Teorema de Tales, né, a partir do estudo dos segmentos proporcionais, tá ok? Bom,
Agora eu vou para uma outra tela aqui com vocês, tá? E a gente vai dar uma olhadinha, então, né, no que diz o nosso teorema, depois da gente já ter entendido. Né? Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre os segmentos, entre dois segmentos quaisquer de uma delas, é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então, o que nos diz o Teorema de Tales? Nos diz que retas paralelas, né? Então, vocês vejam aqui que eu vou dar nome a essas retas, né? Reta R, S, reta T e reta U. Então, o Teorema de Tales nos diz o quê? Que, né, que essas retas paralelas, R, S, T e U, cortada por dois segmentos transversais, duas retas transversais, né, determinam segmentos proporcionais. Então, no caso aqui eu tenho que X é proporcional a A, Y é proporcional ao segmento B e o segmento Z é proporcional ao segmento C. Então, vamos colocar isso em prática. Como eu faria? X é proporcional a A, assim como meu Y é proporcional ao segmento B e assim como Z é proporcional ao meu segmento C. O que significa ser proporcional? Significa que todos esses segmentos, eles divididos, eles têm uma constante, né, que eu chamo de constante de proporcionalidade. Quer dizer, eu tenho o mesmo valor, né, proporcional a estes segmentos. Bom, também o Teorema de Tales, então, como ele me diz que a razão entre os dois segmentos é proporcional, eu posso, às vezes, para resolver alguns problemas, ter outra possibilidade. Qual a possibilidade? A possibilidade é eu juntar dois segmentos, né? Então, eu posso utilizar esse segmento aqui proporcional a esse aqui. É só eu entender que se os meus segmentos estão entre as retas R e a reta T, eu posso considerar que eles são proporcionais. Então, eu teria que X mais Y, né, é proporcional a S mais T, né? Assim como, por exemplo, eu poderia, então, considerar o segmento Z e o segmento C. A Z proporcional a C, tá? Então, eu sempre vou poder considerar todo o meu segmento. E poderia também ter considerado como esse segmento aqui, né? Então, eu poderia ter considerado Y mais Z, né? Esse aqui, Y mais Z, proporcional, então, a B mais C. Né? E o X proporcional a A. Então, vocês vejam que sempre eu vou poder considerar, né, os segmentos entre as retas paralelas, quaisquer. Então, no Teorema de Tales, eu tenho várias possibilidades que me permitem resolver os problemas, né? Então, eu vou utilizar o quê? A razão de proporcionalidade entre duas retas paralelas, né, que eu escolher. Vai ser proporcional. Se eu escolher o segmento entre R e T, vai ser proporcional, então, a esse segmento entre R e T. Ok? Agora eu vou passar para um outro vídeo, onde nós vamos, então, resolver alguns problemas
né, alguns exercícios do nosso material. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Até mais!